bem-vindos a mais uma aula aí dessa série Atualiza VET, também abordando aí os programas sanitários, né, do Ministério da Agricultura. A gente vai dar continuidade aí ao Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, falando hoje, né, nós já vimos a brucelose, nós vamos falar hoje sobre a tuberculose, com ênfase mais na tuberculose bovina e bubalina, que é justamente a ênfase mais do programa, né, nacional aí. Então, a tuberculose, ela é uma doença, assim como a gente falou da brucelose, uma doença infectocontagiosa, né, causada por uma bactéria, assim como era também a brucelose, porém, da tuberculose é uma bactéria do gênero Mycobacterium, da espécie Mycobacterium bovis, tá, que acomete bovinos e bubalinos e que tem, né, assim como uma forma bem característica da doença, é um desenvolvimento progressivo de lesões nodulares, né, o que a gente denomina como tubérculo, principalmente nas vias aéreas, né, no pulmão, mais próximo do pulmão, e os linfonodos satélites ali. Então, a gente vai falar bem disso aí na patogenia, nos sinais clínicos. Vamos falar de etiologia agora, pessoal. Então Mycobacterium, né, a espécie Mycobacterium, o gênero Mycobacterium é o agente etiológico da tuberculose. Tá? A tuberculose, a gente vai ver que são micro-organismos bastante resistentes, semelhantes ao que a gente viu de brucelose, mas tem uma resistência até um pouquinho maior, né, comparada aí ao que a gente viu na brucelose. E são bactérias, né, bacilos curtos, tá, imóveis, intracelulares facultativos também, e tem uma parede celular complexa. Tanto é que o diagnóstico etiológico, o diagnóstico direto da tuberculose, ela precisa ser feito em meio de cultura bastante específico. O método de coloração para microscopia também é diferente, não se deve, tanto é que eles mal são classificados se são gram-positivos ou gram-negativos em decorrência dessa parede celular complexa. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais no diagnóstico. E olha a resistência, gente, baseado no Mycobacterium. Fenol 5% são resistentes, formol também, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, isso por uma exposição por 3 horas, é muita coisa, tá? Microorganismo bastante resistente. Então a gente pega hipoclorito de sódio, que acaba sendo uma substância, né, sanitizante, substância aí desinfetante, que é muito utilizado, né, própria, né, que a gente utiliza em casas mesmo, hipoclorito de sódio, é resistente, tá, a isso também. Outras resistências agora baseadas no calor, né, então autoclavagem consegue resistir por 120 graus por 20 minutos. Pasteurização lenta, pasteurização rápida, eles conseguem, na lenta por 30 minutos, Mycobacterium, na rápida por 15 a 20 segundos. Então, se eu tiver um processo de tratamento térmico do leite, por exemplo, aqui, né, que a gente está falando de pasteurização, se for um tratamento que ele não está sendo adequado, relacionado a tempo e temperatura, você vai ter a sobrevivência do Mycobacterium. Então, isso acaba sendo uma porta de entrada, logicamente, uma forma de transmissão aí para seres humanos, né? E a fervura. Fervura não adianta nada, né? Independente do tempo aí que se vai, é uma forma, né, para eliminação da bactéria, né, ineficaz, tá? Além de outros aqui, ó, para instalações, as fezes, solo e pastagem, eles podem durar até 2 anos, principalmente em períodos mais frios e de alta umidade, tá? Água, né, por 1 ano, e na carcaça por até 10 meses. Tá? Muita coisa. É uma bactéria altamente resistente e que, logicamente, o diagnóstico desses animais, né, de identificação dos positivos e diagnóstico também na matéria, né, no produto de origem animal, eles têm que ser como principais focos de identificação. Tá? Para poder tentar eliminar a possibilidade de desse micobactério ser eliminado para o ambiente. Então tem que reduzir as chances disso acontecer, já pelo seu caráter altamente resistente. Bom, aqui são os casos da transmissão, pessoal. Então a gente tem como fontes de infecção os animais infectados. Então o foco do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Doença, da tuberculose especificamente, é na identificação de animais positivos. Identifica o animal positivo, elimina, tá? Por que não tem como agir no ambiente? Impossível em decorrência da sua grande eliminação, tá, da bactéria, e também pela resistência que se tem ao ambiente, tá, como foi falado no slide anterior. Tá? Geralmente é uma bactéria eliminada por gotículas e secreções respiratórias, dada a infecção, né, a formação aí dos tubérculos no pulmão, né, linfonodo satélite, principalmente na via respiratória. Então também podendo ser eliminado pelo leite, pelo colosso, pelo sêmen, também nas fezes e urina. A importância disso daqui dá para a gente ter uma ideia. Se ele vai para o leite,
né, o colostro, o sêmen, fezes, urina, a gente consegue ter uma ideia que durante a patogenia da doença, a gente vai observar o quê? Uma multiplicação bacteriana, né, e uma disseminação bacteriana no organismo, em grande parte do organismo animal. Então isso mostra também o porquê da carcaça, né, ser condenada nos frigoríficos. Vias de transmissão, geralmente por aerosóis, para essa transmissão dessas gotículas e secreções respiratórias, por aerosóis, que podem contaminar também por meio de leite, fezes e urina, contaminar pastagem, contaminar água e os alimentos também. Tá? Então o animal, ele geralmente ele adquire o micobactério, né? O micobactério ele entra no animal pelo trato respiratório, na inspiração, né? E também na ingestão de produtos aí menos contaminados, tá? Como também por presença nas mucosas e pele lesada, também lesionada. Tá? Tem o caráter aí, dependendo da dose infectante, também se altamente possibilidade de transmissão. Então essa patogenia está relacionada às lesões, que geralmente são, resumindo, né, as lesões são mais relacionadas no pulmão e linfonodos satélites. Tudo bem. Ok? Traduzir para qual idioma? E aí a gente tem essa questão aí também do aspecto da doença. Então vou mostrar para vocês só, tem uma lesão mais amarelada em bovinos, esbranquiçada em bubalinos, com uma consistência mais granulomatosa, semelhante, né, agora é uma parte bem que não é ruim, mas é uma forma mais didática de explicar, semelhante a uma ricota, tá? Espero que quem gosta de ricota não vá parar o consumo, que é um alimento muito rico, mas é semelhante a uma ricota, tá? O granuloma ali, ele se desfaz, ele é purulenta também, você tem ali como a cápsula fibrosa, tá? E necrose ali caseosa dentro, podendo ter sim ou não essa calcificação, tá? Em volta aí desse granuloma. Então o que se observa nessa formação? Como mostrei para vocês nos slides anteriores das lesões, o que a gente pode observar? Você vai tendo uma lesão progressiva no animal. Então o animal ele vai perdendo capacidade respiratória. Sendo nisso, o animal ele vai definhando, ele vai ficando cada vez mais apático. Então a gente considera que a tuberculose, até ela ser notada, principalmente por perda de produção, gado de corte então é pior ainda, é muito mais difícil você observar. Como que você vai observar a queda de produção? Pela pesagem, né, do animal. Opa, o animal está perdendo peso. O que está acontecendo? Ah, mas a nutrição está adequada, o manejo está sendo feito com os outros sobre a mesma questão de manejo, os animais estão evoluindo, esse animal não. Pode ser sim a tuberculose, tá? Porque o animal ele vai defendendo, vai perdendo capacidade respiratória, uma inflamação generalizada local, ou seja, o animal ele vai estar consumindo energia adquirida pela alimentação na manutenção, na sua sobrevivência, né? Dentro de uma lesões inflamatórias, de resposta imune e tudo mais. Não vai jogar essa energia da nutrição para a produção. Ele está tendo que gastar para ele se manter vivo, para combater uma infecção corrente que é crônica. Tá? Então acaba sendo uma doença silenciosa sem aparecimento antes de sinal clínico. O animal dificilmente ele vai apresentar, ou vai conseguir identificar uma dificuldade respiratória, principalmente em gado de corte criado de forma mais extensiva. Tá? Por que a tuberculose ela é muito mais notada na pecuária leiteira? Que aí você tem parâmetros de avaliar a produção, que é diariamente, pela produção de leite por dia do animal. Se ele vai caindo, opa, tem alguma coisa aí. Se não é problema com outras infecções relacionadas à úbere, como a mastite, ou outras doenças associadas também à queda da produção de leite, a tuberculose ela entra no diagnóstico diferencial. Opa, tem uma suspeita clínica de doença, está tendo perda produtiva. O que pode ser? Você nota emagrecimento do animal também, né? Hipertrofia ganglionar, então você vê alguns linfonodos, principalmente de parotite, você vê uma projeção maior do linfonodo, dispneia, uma dificuldade respiratória, tosses secas, aqui são casos mais crônicos, mais avançados. Então o que vai notar geralmente para corte? O emagrecimento, perda de peso e bovinocultura de leite, o que? Você vai notar perda produtiva, diminui a capacidade de produção de leite diária do animal. Então o que é a tuberculinização, pessoal? Tuberculinização nada mais é um teste também, por mais que você faça no animal, ele pode ser feito por amostragem, para daí ter também outro ponto relacionado ao Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, é também a relação de aquisição, né, de atestados não, né, de você ter rebanhos livres e a certificação, perdão, eu estava querendo usar essa palavra, certificação de rebanhos livres e rebanhos monitorados para as doenças. Tá? Então é um teste de rebanho, tuberculose, você tem um rebanho livre de tuberculose, você vai pegar, fazer a tuberculização em tantos X% ali dos animais presentes. Tem todo no programa lá
depois eu passo o link para vocês, tem essa forma de certificação de propriedades também. Não vou entrar no mérito aqui, tá? A gente está falando mais especificamente da doença e os principais pontos de ação do programa. Tá? Esse não deixa, é lógico, é um ponto importante de ação, mas não é o que eu estou abordando aqui. Quem que pode, tá, basear assim? Então, a tuberculinização, ela foi, né, o método e tudo mais, na cartilha, lá quando foi instaurado o Programa Nacional, em 2001, você tinha uma cartilha lá, mostrava passo a passo como que era feita a questão de interpretação do teste de tuberculinização. Então, e depois que foi aprimorada, foi atualizada essa na instrução normativa aí, número 10 de 3 de março de 2017, que é essa que eu estou baseando para a aula também, que é uma atualização que também determinou. Então, por base nessa IN 10 aí de 2017, só machos e fêmeas com mais ou, né, igual ou mais de 6 semanas de idade. Anteriormente não pode ser feito porque pode correr o risco de você ter resultados falsos negativos, tá? Ou, né, de você ter assim, uma inespecificidade da doença, pouco específica a doença, por conta de formação de anticorpos ainda inespecíficos, né, de um sistema inflamatório, uma resposta imune ainda nata deficiente, então pode trazer resultados falsos negativos. O local de inoculação da tuberculina, né, que é o produto, a gente vai falar já, pode ser na região cervical, escapular e também na região caudal. O mais recomendado, tá, porque vai ter uma lesão, formação de nódulos, é na região escapular, tá, gente? O mais recomendado aí a ser feito é na região escapular. Outro ponto, né, que vai ser baseado nisso, porque a tuberculinização é caracterizada como uma forma indireta, porque você vai observar uma resposta inflamatória decorrente à inoculização de um antígeno. Então, mesma coisa que seria o princípio de você ver formação de uma resposta contra um agente invasor. Tá? No caso, você vai ver ali local, é intradérmico. O que vai indicar a infecção é o quê? Uma resposta inflamatória dependendo da sua magnitude, a intensidade. Tá bom? É disso, dependendo da espessura de pele, se ela aumentar, né, ou não aumentar tanto, é que você vai verificar se o animal está positivo ou não. Não é proporcional à questão de sinal clínico. Não teve correlação. A tuberculinização feita no animal mais crônico, ele vai ser muito maior essa formação dessa resposta inflamatória. Não, isso não tem relação. Tá bom? E a gente observa também outros fatores que podem diminuir a sensibilidade do teste. Então, infecção recente, que ainda não teve a propagação resposta imune, tá? No todo o organismo animal, então ele vai chamar menos atenção, a resposta tende a demorar. Uma dessensibilização temporária, isso pode acontecer em decorrência também de infecção recente. Pré e pós-parto, por conta dos sequestros de anticorpos e uma resposta imune mais debilitada que o animal tem aí por conta, né, no pré e pós-parto, que está sendo aí formatada a questão também de colosso e tudo mais. A alergia, né, uma falta de resposta inflamatória em decorrência do processo de hipersensibilidade, vai falar disso. Uso de corticoides, né, que são anti-inflamatórios, então logicamente isso vai mascarar também a resposta da tuberculinização. Aspectos relacionados à desnutrição, tá? E aplicação incorreta aí da PPD também, ou a próprio armazenamento da PPD, que é a tuberculina, a gente vai falar disso depois, tá? E aqui são os materiais que você vai utilizar, tá? E depois a gente já vai falar para vocês a prova, mas o que você precisa ter, né, para tuberculinização. Sempre lembrando, gente, aqui eu faço uma observação muito importante. Qualquer pessoa pode fazer o teste de tuberculina ou a tuberculinização? Óbvio que não. Então o intuito desse vídeo é mostrar como o processo é feito, não estou capacitando ninguém. Tá? Então a capacitação ela se dá de forma oficial, pela capacitação pelo Ministério da Agricultura. Tá? Realmente a capacitação, eu fui capacitado para fazer esse teste, eu ministrava cursos inclusive de capacitação de médicos veterinários. Tá? E sempre lembrando, médicos veterinários capacitados por curso oficial do Ministério da Agricultura. Tá? Tem vários aí em vários estados, algumas instituições de ensino oferecem esses cursos de controle tanto da brucelose quanto da tuberculose, são os mesmos. Tá? É tudo junto ali, para o Programa Nacional. Então, aqui são uns materiais que são utilizados, como o tricótomo, né, manual, o elétrico mesmo, o cutímetro, tá? E aqui são as seringas de inoculação, além do PPD, né, que são aí os fármacos que são, né, os materiais de consumo utilizados aí, as mais variadas procedências. Eu peguei o exemplo aqui da Tecpar, tá, lá no Paraná,
que utiliza aí também, que né, a Defesa Sanitária do Estado utiliza para fazer diagnóstico, como também os cursos profissionalizantes, os cursos de capacitação de médicos veterinários, tá? É o que eu usei por muito tempo aí nos cursos também. Vamos lá, o que seria aí as tuberculinas? Vamos falar disso daqui, tá? A tuberculina nada mais é uma proteína derivada, tá? Então PPDs aí seriam proteínas derivadas do quê? Do tubérculo, né? Uma proteína de cultivo do Mycobacterium bovis, que esse daqui é uma tuberculina bovina, ou do Mycobacterium avium, que é uma tuberculina aviária, a PPD aviária, tá? Por que vocês existem dois tipos de tuberculinas? Para a gente fazer, porque você tem uma forma, para realmente saber se é especificidade, qual é o causador da doença no bovino bubalino? É o Mycobacterium bovis. Então ele tende a reagir ao Mycobacterium bovis, certo? No entanto, o Mycobacterium avium, ele serve para comparação. Então, num teste confirmatório, quando você inocula o Mycobacterium avium, o que tende a ter quando você tem a resposta inflamatória? Uma resposta inflamatória muito mais no animal positivo, quando ele tem uma resposta inflamatória muito maior da bovina sobre a aviária. Então, essa diferença de espessura, né, da epidemia de um animal, ele vai justamente servir para você poder identificar se é animal positivo ou negativo. Não é no olhômetro, você tem toda uma tabela dentro dessa instrução normativa, dependendo da diferença aí em milímetros, vai considerar o animal positivo ou negativo, baseado na tabela do Programa Nacional de Erradicação, de Controle e Erradicação. Então aqui você tem a PPD bovina, né, numa concentração de 1 mg por mililitro, tá? Vai dar em torno aí de 32 mil unidades internacionais por minuto, e ele tem um líquido mais incolor, tá? Isso serve para a gente diferenciar. E a PPD aviária, ela é colocada aí junto a um corante, vai dar uma coloração mais vermelha para o líquido aqui, ó. Tá bem no fundinho aqui, vocês conseguem observar. Então a PPD, ela deve ser conservada sob temperatura de refrigeração, nunca ela deve ser congelada, por quê? O congelamento vai gerar cristais e durante o descongelamento ela vai formar pontas, né, que seria durante o processo aí do descongelamento você vai ter a quebra dessas proteínas. Então, consequentemente, vai perder em especificidade e sensibilidade o teste, utilizando uma tuberculina congelada, tá? E ela tem a validade de 1 ano, aí tem todo um lote, qualquer lote, né, foi feito, tá? Isso é muito importante aí também para ser utilizado, baseado. E assim, gente, não é em qualquer empresa que você tem a informação. Para uma empresa produzir, uma marca que eu coloquei para Tecpar, que também não estou ganhando nada por isso, dei um exemplo aqui, é uma empresa que ela é credenciada ao Ministério da Agricultura e autorizada a produzir tuberculinas, tá? As PPDs aí. Existem outras também, tá? Então vamos falar, o que seria a tuberculização? Né? O que seriam os testes aí oficiais do Programa Nacional? Você tem o teste da prega caudal, que é esse ponto aqui, somente utilizado para rebanhos, para bovinocultura de corte. O teste cervical simples e o teste cervical comparativo, né? TCS e o TCC. Então o teste cervical simples, juntamente com o teste da prega caudal, eles são métodos de triagem. E o único que é o teste confirmatório é o teste cervical comparativo. Então, o que se faz, principalmente na pecuária bovina, para você ter lotes maiores de animais, por facilidade de manejo, de contenção, né, que são animais por temperamento, dependendo, principalmente tem mais de 80% do plantel bovino é indiano, né, provavelmente Nelore, que você tem aí, Zebu, você vai ver o quê? Muito mais fácil o manejo você pôr no tronco de contenção e fazer a inoculação da prega caudal, do que você fazer com o tricótomo, né, raspar ali, inocular com a seringa, né, passar para o cutímetro. Então é um manejo acaba sendo mais intensivo e que gera um estresse também no animal. Na bovinocultura de leiteira você já utiliza para, no caso de teste de triagem, o teste cervical simples. E o comparativo ele é utilizado como confirmatório tanto pecuária de corte como também para pecuária bovina. A gente vai ver cada um desses testes a partir de agora, beleza? Então, método de rotina que eu falei para vocês, né, que são o teste da prega caudal ou do cervical simples, o que seria a diferença do simples? Só voltando aqui, pessoal. O teste cervical simples, você vai fazer a aplicação somente em uma área, tá? Você vai deixar outra área sem aplicação e uma área com aplicação de qual, que é o cervical simples? Vai aplicar somente a PPD bovina.
O comparativo você já tem que comparar com qual? Com a PPD aviária. Então em um lado você vai aplicar num teste aí que foi feito, você vai dar uma diferença de 1 palmo mais ou menos, né? Que vai dar a diferença de um local para o outro, vai fazer a tricotomia em um, tricotomia no outro, só para demarcar. Né? Isso aqui é, por exemplo, isso aqui é foto para livro, esse quadradinho aqui certinho, tudo mais. Mas logicamente você tem que deixar para você demarcar, para você poder ver onde que é feito. Tá? Então vai aplicar aqui no teste cervical simples, deixar espaço, que seria a parte controle, que vai ter espessura de pele, vai medir dos outros, e aqui você faz a aplicação do PPD bovina. No comparativo você vai aplicar a aviária, né, mais craniamente, e a PPD bovina mais caudalmente. Então nos dois, depois você vai comparar o tamanho, né, que vai ocorrer aí nos dois, de espessura da pele, que vai ocorrer inflamação no local, vai comparar baseado na tabela para identificar se é positivo ou negativo o animal. Gente, vocês viram essa aula resumida, né, sobre tuberculose, então eu passo para vocês aí que vocês queiram ver essa aula completa, né, já tem um bom conteúdo aí com mais de 1 hora de duração, essa aula completa sobre tuberculose, para a gente finalizar o Programa Nacional de Controle e Educação de Tuberculose. Aproveita a oportunidade, se inscreva, né, no canal, você que não é inscrito, e também participe, né, como membro do canal, apoie o canal. Assim você vai ter acesso a todas as aulas completas, que a gente está iniciando essa nova série de aulas agora em 2024, e vocês conseguem ter essas aulas completas acessando aí. Então clica aí, seja membro do canal, apoie o canal, dê essa ajuda pra gente também, como forma também, não é nem pra gente, né? Com relação ao canal. Apoio o canal é mais uma questão de investimento no que realmente é válido para você. Né? A gente vê tanta porcariada aí no YouTube, e a gente vê que são aulas aqui, da minha experiência também ao longo, né, desses meus quase 15 anos de ensino no ensino superior, né, de aulas que eu ministro para a parte de ciências agrárias, então a gente vê aí também um conteúdo de, né, bastante isso, que acredito eu que vai ajudar muito vocês aí a ter esse material, podendo ver quando quiser, né, rever, mas aulas completas aí. Então aproveita, né, invista em você aí também, algo mínimo aí que você pagar um café, tá? Então participe aí, ajude a gente aí o canal, invista em você mesmo, com tudo que é top, feito especialmente para vocês aí, tá bom? Um abraço pessoal e até